Meio-dia e 26, já voltamos com o seu Jornal Anhanguera. Bom demais saber que você está aí do outro lado, viu? O pastor suspeito de matar o menino Danilo foi ouvido mais uma vez pelos delegados. Delegacia de Homicídios conversa ao vivo com a gente. Ô Gabriel, quanto tempo durou? Oi, Thiago, muito boa tarde para você, para todo mundo que nosso depoimento durou pouco mais de 1 hora. O pastor acompanhado da família chegou logo no começo da manhã aqui no complexo de delegacias, começou a ser ouvido por volta das 10h30 da manhã, 20 para o meio-dia, já foi liberado. O delegado responsável por essa força-tarefa disse que eles quiseram questionar do pastor, por exemplo, se ele não sabia de nada, por exemplo, dos pedaços de madeira que foram usados para agredir o Danilo, por exemplo. Ontem mesmo a polícia voltou na casa do pastor. O crime disse que tinha escondido no telhado de casa um machado que teria sido usado para... Os policiais acabaram não encontrando. O pastor foi ouvido, prestou os esclarecimentos, pegou o celular de volta que estava apreendido e já foi liberado aqui do complexo de delegacias na capital. Hoje à tarde apenas mais uma testemunha vai ser ouvida, então a Polícia Civil termina hoje de ouvir todas as testemunhas envolvidas nesse caso ou que podem ajudar nessas investigações, e para amanhã está marcada a reconstituição do crime, um grande e importante passo para essa investigação. Devem participar dessa reconstituição amanhã, a partir das 4 da tarde, no Parque Santa Rita, aqui na capital, Reginaldo e o Ian, servente de pedreiro, que tem 18 anos, os dois estão presos, foram indiciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Além deles, devem participar outros mentais para esclarecer o envolvimento deles no caso e também a mãe do Danilo. A Polícia Civil disse que não achava importante a participação dela, mas a perícia pediu para que ela participasse dessa reconstituição, então eles confirmaram a presença também de 2 testemunhas. Todo esse trabalho vai ser acompanhado por policiais civis que fazem parte dessa força-tarefa montada a chegar à morte do Danilo e, claro, policiais da Polícia Técnico e Científicos, fotógrafos, toda a equipe para reconstituir o crime e dizer realmente o que aconteceu com o garoto e quem matou o Danilo. A gente vai estar acompanhando de perto. Thiago, volto com você no estúdio. Abertura completa você acompanha, claro, no Jornal Anhanguera, 2ª edição. Valeu demais, Gabriel. Um abraço para você, bom trabalho. Olha, tem golpe novo sobre um auxílio gás. Cuidado, viu? Desconfie de ser sim um golpe. A Nayara Santos explica como os criminosos estão... Pois é, né, Tiago? Como se não usados pela pandemia, muita gente que realmente caindo em golpes por desespero. Bandidos estão se passando por agir, oferecendo aí um auxílio gás de 70 a 210 baixa renda. E como que eles atuam, né? Eles enviam um link por mensagem, um WhatsApp, link, e fazendo um cadastro, colocando ali todos os dados pessoais. Mas em nota, o Ministério da Cidadania disse que não está oferecendo qualquer tipo de auxílio. Então, quem está em casa aí, se receber qualquer enfim, com esse oferta e auxílio gás, é fake news, isso não é verdade e a gente reforça aí, né, o alerta da Polícia Civil. O interessante é você ir e estaria então envolvida, né, com outras práticas que podem ter sido a causa da morte dela ou a motivação de um homicídio. A suspeita da polícia é que ela tenha sido morta a pedradas e também a pauladas, né, já que vários objetos, paus e pedras foram encontrados próximo ao corpo dela, que estava aqui no prédio da Câmara Municipal de Anápolis. Agora, essa situação do encontro, né, das pessoas terem encontrado esse corpo aqui no prédio da Câmara, acendeu uma outra discussão
sobre a obra aqui do prédio que seria a Câmara Municipal de Anápolis. As obras aqui começaram em 2014, é uma novela, uma história que a gente vem acompanhando, já mostramos várias vezes nos nossos jornais, né, essa situação. E ontem eu conversei com um engenheiro da prefeitura daqui de Anápolis que disse que para a conclusão dessas obras ou para se decidir o que é que vai ser feito, afinal de contas, com esse prédio que começou a ser construído e nunca foi para frente, é preciso fazer um laudo técnico sobre justamente a estrutura do prédio. Vamos ver o que ele disse. Para que a gente dê continuidade no processo de contratação de uma empresa para a conclusão da obra, ou que seja determinado que a obra não há viabilidade de continuidade, nós precisamos do laudo estrutural. Esse laudo estrutural é uma perícia, tá, feita por um profissional especializado da área, que a Prefeitura Municipal hoje não dispõe dessa equipe profissional de perícia estrutural. Na verdade, é um serviço muito delicado, que são poucos profissionais que atuam nessa área, né? E nós precisamos desse laudo estrutural para que a gente dê sequência nos projetos. Então, nós fizemos a solicitação de contratação dessa equipe e o processo está em fase licitatória para contratar essa empresa. Bom, a Prefeitura ainda não deu um prazo de quando é que esse processo licitatório vai chegar ao fim, de quando que a empresa vai ser contratada para fazer, então, esse laudo técnico, né? Essa inspeção, essa perícia técnica sobre a estrutura aqui desse prédio da Câmara Municipal de Anápolis. O fato é que o prédio está abandonado há mais de 4 anos, as obras pararam completamente e agora ele está servindo aí de abrigo até para usuários de droga, para moradores de rua e servindo também de cenário para crimes, como a gente viu que aconteceu essa semana, como foi o caso da mulher, dessa jovem de 24 anos que foi encontrada morta aqui no subsolo do prédio da Câmara Municipal de Anápolis. Tiago, uma situação bem complicada que vem se agravando a cada dia, uma novela que a gente vem acompanhando e o pior de tudo, né? Mais de 7 milhões de reais dos cofres públicos foram gastos aqui nessa obra que, por enquanto, não está tendo utilidade alguma, né? Agora precisa pôr fim a essa novela, né, Marina? Obrigado por sua participação outra vez. Vinhetinha do Acho Meu Pet. A Gleice de Rio Verde está em busca da cachorrinha Luna, que está desaparecida. Ela foi vista pela última vez no bairro Morada do Sol e estava usando um laço verde. Se você viu a Luna por aí, entre em contato pelo telefone 649-9249-8858. Olha, em Anápolis, um morador de rua foi encontrado morto e a principal suspeita é que ele tenha morrido de hipotermia por conta do frio que fez durante a madrugada na cidade. Rodrigues, o Barba, como era conhecido na região da Praça Bom Jesus, em Anápolis, dormia próximo a outros moradores de rua que de manhã perceberam que ele estava morto. A Polícia Militar foi acionada e o Instituto Médico Legal vai apurar as causas da morte. A principal suspeita é de hipotermia por conta do frio da madrugada. O Daniel, que faz um trabalho social com moradores de rua, o conhecia. Nessa foto ele aparece sendo alimentado por uma das voluntárias do projeto. São pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, eles estão aí expostos a frio, a doenças, muitos deles têm imunidade baixa por viver alcoolizado, muitos têm vício das drogas. Então são pessoas que precisam de atenção, são pessoas que precisam de um cuidado, um olhar diferente das autoridades e da sociedade também. Hoje, Anápolis amanheceu gelada. Os termômetros chegaram a marcar 10 graus, com sensação térmica de 6 a 8. Mesmo com o céu limpo e o sol aparecendo, quem precisou sair de casa reforçou o agasalho. Agosto é sempre lembrado como um mês seco e quente pelos goianos, mas é preciso lembrar que nós ainda estamos no inverno e que, por isso, as frentes frias, que muitas vezes surpreendem, podem acontecer. A amplitude térmica maior e os ventos fortes também são característicos dessa época do ano. Ele surpreendeu um pouco, né, esse frio, mas ele é normal, porque a gente ainda está em reta final aí de inverno, né? Ainda está longe de vir aquelas chuvas de verão. É um frio passageiro, veio de uma massa de ar polar que veio do Atlântico. Ela esfriou um pouquinho aí na região sudeste, indo para o centro-sul de Minas e chegou a Goiás.
Em Lusiânia, região leste do estado, a temperatura também baixou, chegou a 11 graus no começo da manhã de hoje. A expectativa para os meteorologistas é de que essa semana o tempo continue assim em todo o estado e que só a partir da semana que vem o calorão comece para valer. Para a região entre Anápolis e Goiânia, a gente deve esperar que essa temperatura permaneça aí, né, com essas mínimas na casa de 10, 11 graus, até pelo menos terça, quarta-feira que vem, mas isso deve voltar. Essa frente fria também, a gente pode observar que nas regiões como Jataí, Rio Verde, ela já passou por lá e chegou aqui. Então a temperatura lá para essa semana já começa a aumentar um pouquinho. Isso gradualmente vai atingindo temperaturas aí mais agradáveis. As causas da morte ainda estão sendo investigadas, mas tudo indica que esse morador de rua tenha passado mal devido às baixas temperaturas. Triste, né? Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para todo o estado. No norte e oeste do estado, máxima para hoje é de 33 graus. Quarta-feira começou mais fria em várias regiões. No centro, a mínima foi de 12 graus. No sudoeste e leste, 11 graus. E no sul do estado, mínima foi de 12 graus. Umidade segue no período da tarde em todas as regiões e não tem previsão de chuva. Destaque de hoje vai para Porangatu, com umidade de 24%, Rio Verde 26%, Anápolis 35% e Itumbiara 24%. 2 homens foram presos no sul do estado, suspeitos de ocultar 2 máquinas agrícolas que foram furtadas. Esse é o destaque do Emerson Ferreira, que fala com a gente de Itumbiara. Com você outra vez, Emerson. Pois é, Tiago, olha só que história, viu? Esses 2 homens de 28 e 38 anos já estão presos. Esse caso começa no município vizinho aqui de Buriti Alegre. A polícia encontrou com esse agricultor de 28 anos um trator que estava escondido. Esse trator foi repintado para modificar a marca e também o modelo, ou seja, as características foram adulteradas. Esse trator foi adquirido sem nenhuma documentação. E aqui em Itumbiara havia um registro de furto dessa máquina. Um agricultor aqui de 38 anos procurou a polícia e disse que esse trator havia sido furtado. Mas, na verdade, a polícia descobriu que tudo se tratava de um golpe. Esse agricultor aqui de Itumbiara, de 38 anos, ele fez uma falsa comunicação desse furto para receber a indenização do seguro. Foi tudo combinado. Ele acabou vendendo esse trator para esse agricultor lá do município de Buriti Alegre. Mas não teve jeito, né? A polícia conseguiu descobrir toda essa trama. A polícia então prendeu os 2 suspeitos, esse de 28 anos lá de Buriti Alegre e o de 38 anos aqui de Itumbiara. Também a polícia identificou com um agricultor aqui de Itumbiara 2 máquinas, 2 receptores. São equipamentos de automação de irrigação. Também estavam com esse agricultor aqui de Itumbiara e ele alegou nesse boletim de ocorrência da polícia que os 2 equipamentos haviam sido furtados também junto com esse trator. Então, os 2 estão presos. O agricultor de Buriti Alegre foi autuado por receptação e o de Itumbiara por estelionato. Agora, os 2 estão presos lá no presídio de Buriti Alegre. Tiago, olha só a criatividade para tentar dar o golpe, né? Usasse essa criatividade para o bem, hein? Obrigado por sua participação, Emerson. E a justiça condenou os pais de uma adolescente a indenizar um homem que era motorista de aplicativo. A garota postou nas redes sociais que tinha sido abusada, agredida e roubada durante uma corrida. Isso foi lá em 2018 em Rio Verde. A Muriele está ao vivo da cidade então e tem os detalhes pra gente. História mentirosa então, Muriele? Desse jeito, Tiago, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Imaginem só essa situação. O Rogério era motorista por aplicativo, isso há 2 anos, lá em 2018, na época da Copa do Mundo. Inclusive, era dia de jogo do Brasil. E aí, ele buscou uma adolescente num bar e deixou essa menina na porta de um clube aqui da cidade. Só que no outro dia, ele foi surpreendido com postagens nas redes sociais. Os amigos entraram em contato, dizendo: olha, Rogério, você não sabe o que está acontecendo. Você está sendo acusado na internet de um monte de coisa, de abuso, de roubo, de agressão. Ele, claro, ficou muito espantado. A família dele também. Ele disse que não conseguia sair. A foto dele estava nas redes sociais, o nome dele, a foto do carro dele também. Agora, imagine só o transtorno.
Aí o Rogério disse que depois dessa situação, a adolescente chegou a pedir desculpas, a se retratar nas redes sociais, só que a gente sabe, né? Depois que o negócio vai parar na internet, toma uma proporção assim inimaginável e aí muitas pessoas já tinham visto, tinham tido acesso a esse conteúdo e nem todo mundo que vê aquilo que foi publicado vê depois a retratação, né? Bom, a justiça então, depois de 2 anos, decidiu que essa adolescente, os pais dela, já que ela é menor de idade, vão ter que indenizar o motorista e não só os pais dela, mas de outras pessoas envolvidas também. Eu e o Alessandro Siqueira preparamos uma reportagem para explicar para vocês. Vamos ver. O Rogério não trabalha mais como motorista por aplicativo. É difícil superar o que aconteceu há 2 anos depois de uma corrida. Era dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo, quase 6 da tarde de uma quarta-feira. O Rogério buscou uma adolescente num bar e trouxe para esse lugar onde estou, na porta de um clube. Ele disse que a corrida foi absolutamente normal. A menina pagou, recebeu o troco, desceu do carro e foi embora. No outro dia veio a notícia. Rogério estava sendo acusado injustamente nas redes sociais. Para mim foi um baque muito grande. Na postagem ela fala que eu agredi o rosto dela, que eu roubei dinheiro dela, que eu roubei tudo ao contrário do que ela falou. Ela me paga a viagem, eu devolvo o troco para ela normal, ela desce no meu carro sorridente, com o telefone na mão. Com as imagens cedidas pelo clube, o então motorista processou a adolescente. A sentença da juíza Lília Maria de Souza condena os pais dela a pagar R$15 mil ao Rogério por danos morais. Os pais de outra menor, que ajudou a amiga na divulgação das acusações, vão ter que pagar R$7.500. O mesmo valor deve ser pago por um homem que também teve envolvimento no caso. O total é de R$30 mil em indenização. Em dinheiro nenhum paga o que eu passei, porque você ser acusado de molestar uma criança, onde eu tenho uma filha de 10 anos de idade hoje. Então, assim, para mim foi bem complicado. A minha sorte é que a minha esposa teve o tempo todo do meu lado, amigos, familiares que teve sempre do meu lado, foi onde me ajudou. Que situação, né? Ainda cabe recurso dessa decisão. Nós tentamos conversar com as pessoas condenadas, mas não conseguimos. Também pedimos um posicionamento da empresa responsável pelo transporte aplicativo. Também não recebemos esse retorno. Tiago. Ô Muro, enquanto você falava, eu estava aqui pensando, né? Uma pessoa inocente tentando provar que não fez nada. Olha, esposa, eu não fiz nada. Olha, amigo, eu não fiz nada. Que situação e que cabeça dessa menina, hein? Obrigado por sua participação. Bom que a justiça conseguiu provar tudo. Valeu, Muri. Vamos para o intervalo comercial, agora 12h44. A seguir eu te conto que um homem foi preso em Rio Verde suspeito de atirar numa cachorrinha. Uma crueldade. A gente está na Avenida Brasil. Não, tem o Arildo. Arildo, é com você então sobre a história de Rio Verde. Exatamente, Tiago. Um homem usou uma arma calibre 22 para atirar contra uma cachorrinha. O animal está bem, passou por tratamento, está se recuperando e daqui a pouco a gente traz os motivos que ele alegou à polícia, viu? A gente já volta. Coitado dessa cadelinha, hein? Obrigado, Arildo. Até daqui a pouco. A gente vai para o intervalo com imagens ao vivo da Avenida Brasil, agora sim em Anápolis. Por lá, 23 graus neste momento. Antes, imagens da Lagoa Grande em Porangatu. Lá na cidade, 27 graus. Olha só que imagem linda, linda. Antes dos comerciais, a Tainara Vitória tem um recado super importante para você. Boa tarde, meu nome é Tainara. O Jornal agora volta já. Não saia daí.